Antes que ele pudesse se debruçar mais sobre essas emoções recém-descobertas, um fazendeiro local chegou trazendo mais um presente, uma abóbora enorme. Ele graciosamente aceitou a oferta. O boticário não pôde deixar de sorrir. Enquanto o boticário se preparava para cozinhar a enorme abóbora, Nete e Monai interveio com preocupação, percebendo a exaustão gravada em seu rosto. Apesar de sua resistência inicial, eles insistiram ele faria uma merecida pausa e descansaria, como um homem de ciência. Ele sabia a importância do autocuidado, mas sua dedicação à recuperação de Ressuri muitas vezes o empurrou além de seus limites. Grato por seu cuidado e compreensão, do boticário cedeu, permitindo-se ser guiado para longe de sua bancada de trabalho. Enquanto Anete e Monai assumiram o comando, transformando a abóbora em uma torta deliciosa para celebrar a notável recuperação de Ressuri, e embora ele não resistiu ao desejo de supervisionar seus esforços, o boticário encontrou consolo na atmosfera alegre cercando-o enquanto eles se reuniam ao redor da mesa. A conversa animada de Ressuri encheu a sala, sua risada soando como a música, sua tristeza que antes nublava seus olhos se foi, substituída por uma leveza e alegria recém-descobertas. Seu deleite na torta de abóbora elevou o espírito de todos, uma prova do poder de cura da boa companhia e dos prazeres simples. Assistindo com o calor de sua companhia, o boticário não pôde deixar de sentir uma onda de orgulho nela, risos e sorrisos. Ele viu a promessa de um futuro melhor, onde ela poderia abraçar a vida plenamente e deixar a escuridão de seu passado para trás. Enquanto compartilhavam neste momento de celebração, o boticário não conseguia se livrar do sentimento que talvez as provações do passado não fossem nada mais do que um pesadelo fugaz que logo seria substituído pelo calor de um novo amanhecer. O boticário decidiu se concentrar em ajudar Ressuri com seu corpo primeiro, colocando seu bem-estar físico como a principal preocupação por enquanto. Era importante acertar suas prioridades neste momento. Quando ele tomou essa decisão, um corvo que ele não tinha visto em muito tempo e usado para entregar mensagens de repente apareceu. Ele carregava uma resposta de seu amigo, que também era um curandeiro habilidoso. A resposta foi um pouco estranha, como seu amigo concordou em ajudar Ressuri, mas não sem um custo. Isso intrigou o boticário, mas ele entendeu que todos valorizam suas habilidades e merecem ser compensados por seu trabalho. Além de não terem outra escolha se ele queria que os membros de Ressuri se curassem. Apesar das palavras estranhas, o boticário reconhecia que seu amigo era um excelente curandeiro. Ele decidiu não se preocupar em pagá-lo ainda, confiando que seu amigo faria, estar disposto a estender o crédito a ele com essa garantia em mente. Ele começou a fazer planos para viajar para o norte, onde seu amigo vivia. Além disso, o boticário não podia arriscar que Ressuri pegasse um resfriado na viagem. Com isso em mente, ele resolveu lidar com as compras sozinho, sabendo que sua presença na cidade, sem dúvida, atrairia atenção. Além disso, ele se lembrou de como havia enganado o velho lojista durante sua última visita, alegando que ele havia vendido Ressuri para outro médico. Estava claro que ele não poderia simplesmente aparecer com ela por seu sinal agora, pois isso mancharia sua reputação e possivelmente causar problemas com o lojista. Enquanto o boticário vagava pela movimentada ruas da cidade, ele se viu navegando no mundo das lojas de roupas femininas. Enquanto a compra de roupas não era particularmente suspeita, selecionar roupas íntimas era uma história totalmente diferente. Ele sentiu uma onda de desconforto que tomou conta dele, enquanto ele desajeitadamente tentava explicar suas compras aos lojistas curiosos. Apesar de suas tentativas para passar os itens como presentes para uma parente, ele podia sentir a descrença em seus olhos, mesmo que eles comprou sua história. Ele sabia que nunca se livraria da memória de suas faces estranhas. Desesperado para escapar do constrangimento, ele se concentrou em carregar seu cavalo com as sacolas de roupas e provisões. Os pesos adicionados diminuíram o ritmo de cavalo, mas determinadamente ele o incentivou a seguir em frente, ansioso para retornar à sua oficina. Apesar do fardo do evento do dia, ele finalmente conseguiu voltar, aliviado que a provação havia acabado quando a manhã de sua partida veio. Um calafrio pairava no ar, mas o boticário sentiu-se grato pelos casacos quentes que haviam adquirido.
Sem eles poderiam ter congelado no frio cortante. Ressuri adornava as roupas brancas que ele havia comprado para ela e ele não pôde deixar de sentir um senso de orgulho, pois eles se encaixavam perfeitamente em volta do pescoço. Ela usava um colar embutido com um sensor mágico, uma ferramenta crucial para acompanhar seu paradeiro. No entanto, uma pontada de tristeza atingiu o boticário. Quando ele percebeu que Ressuri não conseguia apreciar totalmente seu novo traje com sua visão prejudicada, ele jurou silenciosamente que um dia seus olhos se iluminaria de alegria ao se ver, e ele estava determinado a fazer acontecer. O plano do dia parecia bastante simples: viaje para o norte por meio-dia, atravesse uma floresta e siga em direção ao mais próximo localização do portal. Mas a realidade era mais desafiadora. Ressuri, incapaz de andar por muito tempo, dependia dele para carregá-la. Durante todo o caminho, ela expressou suas desculpas pelo fardo que ela colocou sobre ele, mas ele assegurou-lhe que seu peso não era nada comparado aos ingredientes pesados que ele muitas vezes tinha que carregar. O boticário e o elfo continuaram sua jornada. Eles se viram caminhando por meio-dia sem fazer muito progresso. O boticário, ciente do perigo à espreita em seu caminho, procedeu cautelosamente, escolhendo rotas mais seguras, que retardou seu progresso. No entanto, com a escuridão se aproximando, eles sabiam que tinham que acelerar o ritmo se não quisessem ficar presos na estrada por mais tempo do que o previsto. Sentindo a tensão de carregar o Ressuri e sua carga pesada de suprimentos de emergência, o boticário decidiu que era hora de montar o acampamento para a noite, encontrando um local adequado para ele. Começou a fazer preparativos, sua mente preocupada com a percepção de que aquele era o primeiro momento de solidão que eles compartilharam desde que ele a curou do veneno. Enquanto trabalhavam juntos para montar seu acampamento, o boticário não pôde deixar de sentir uma sensação de proximidade com Ressuri quando eles se instalaram em seu acampamento. O boticário e Ressuri encontrou-se em um raro momento de paz, sentindo uma oportunidade de promover seu relacionamento em desenvolvimento. Iniciou a conversa, perguntando ao boticário seu nome. Ocorreu-lhe que, apesar de passar um tempo considerável juntos, ela ainda não sabia como chamá-lo. Não estava pronta para revelar seu nome. O boticário hesitou momentaneamente antes de sugerir que ela se referia a ele como boticário, explicando que era sua profissão. Ressuri, sentindo sua relutância em revelar mais, aceitou sua resposta sem mais perguntas, dirigindo-se a ele como Senhor Boticário, enquanto o boticário observava a aceitação de Ressuri sem mais sondagens. Uma onda de alívio tomou conta dele. Ele nutria preocupações sobre ela se aprofundar em assuntos pessoais, temendo o apego que poderia se formar entre eles. Afinal, o relacionamento deles deveria ser transitório, durando apenas até que ele a curasse e ela voltasse para casa. Com a chegada da manhã seguinte, eles não perderam tempo em arrumar seu acampamento e retomar sua jornada, caminhando pela densa floresta em direção ao local do portal. Seus espíritos se elevaram com a percepção de que um fim para sua árdua estrada estava finalmente à vista. Passo a passo, eles se aventuraram mais fundo na floresta, a luz do sol se filtrando do céu acima. Apesar dos desafios que enfrentaram ao longo do caminho, a perspectiva de chegar ao seu destino foi preenchida com determinação renovada. Cada passo os aproximava de seu objetivo e, a cada momento que passava, a expectativa cresceu para o boticário e a dura jornada continha a promessa de cura e a esperança de um mais brilhante futuro além da borda da floresta. Mas sua sorte piora quando eles se deparam com o Rei Grizzly, a criatura enorme e feroz que é particularmente problemática sem seu descanso habitual de inverno. O boticário, habilidoso como ele pode ser, sabe que não pode tomar nenhuma ação imprudente com a segurança de seu paciente em jogo, enquanto ele poderia lidar com o urso pardo sozinho. Ele se recusa a colocar em perigo seu companheiro com a mão apoiada em sua lâmina. Ele sabe que deve tomar uma decisão: enfrentar a besta de frente ou correr o risco de ser atacado. Sua escolha se torna claro enquanto ele se prepara para se defender e Ressuri. Mas quando ele está prestes a atacar, uma voz o assusta por trás. Lutar contra um adversário é uma coisa, mas lidar com dois simultaneamente parece impossível. Mas essa voz não pertence ao Rei Grizzly, não é um rugido ou um rosnado, mas sim um som distinto e ressonante, diferente de tudo que eles encontraram, antes que o boticário fique atordoado quando
Ele se vira e descobre que a voz pertence a Ressuri. O que ela poderia estar tentando fazer? Suas perguntas são rapidamente respondidas quando o urso, ao ouvir sua voz, de repente se acalma e se retira para os arbustos, deixando o par ileso. O boticário permanece em estado de choque, incapaz de compreender o que ele é. Testemunhou que esta é a primeira vez que ele viu Ressuri exibir traços de um elfo. Uma criatura conhecida por se comunicar com os seres da floresta incapazes de conter sua curiosidade. Ele pergunta diretamente se ela possui a capacidade de conversar com os animais. É uma questão de extrema importância, mas ele não a pressiona por uma resposta imediata. Sentindo a sua própria confusão após o encontro, Ressuri admite que não tem certeza do que exatamente fez, explicando que apenas queria acalmar o urso, assustado com os nervos ainda à flor da pele do encontro que eles pressionam através da floresta na esperança de evitar quaisquer outras criaturas perigosas. No entanto, a realidade de sua situação logo se torna aparente no coração da floresta: evitar encontros com seus inúmeros habitantes é quase impossível. Seus medos são confirmados quando eles se deparam com uma cobra colossal deslizando pela vegetação rasteira. É aterrorizante e eles percebem que essas criaturas mutantes e formidáveis parecem estar surgindo com frequência alarmante em a floresta. A presença dessas criaturas sugere a possibilidade de forças das trevas em jogo, talvez influenciadas por mana malévola. A energia mágica que permeia o mundo. A mente do boticário corre com teorias sobre a enorme cobra, contemplando sua ameaça potencial para as aldeias próximas. Apesar de sua relutância inicial em confrontar a criatura, ele percebe que eles não podem simplesmente ignorar o perigo que ela representa. Colocando Ressuri no chão suavemente, ele consome uma poção para reforçar sua força, sentindo os efeitos correrem em suas veias. Mas a força por si só não será suficiente contra um inimigo tão formidável. Puxando sua lâmina, ele a infunde com poder de magia de vibração, aumentando sua potência para a batalha. Frente com uma determinação determinada, ele ataca o mutante serpente empunhando sua arma recém-fortificada. O clash é feroz, mas com habilidade e estratégia, ele consegue derrubar a cobra colossal em questão de minutos, embora não tenha incendiado. O apotecário avalia seus ferimentos e os considera administráveis, aliviando que não estão com risco de vida. Determinado a colocar o encontro atrás deles, eles avançam ansiosos para deixar esta estranha estrada e seus perigos para trás o mais rápido possível. Preocupado com as possíveis complicações do veneno da cobra, o boticário administra a si mesmo uma injeção antiveneno, priorizando medidas preventivas em detrimento do tratamento. Como curandeiro experiente, ele entende a importância de tomar precauções. Que sua jornada finalmente os leva ao Valley City de Calga pela segunda noite desde que partiu da oficina. Apesar de enfrentar vários obstáculos ao longo do caminho, eles conseguiram fazer um bom tempo. No entanto, seu último destino fica além da Califórnia, onde o portal mais próximo aguarda. Sabendo que o teletransporte não é adequado para todos, temendo a suscetibilidade rasteira aos seus efeitos, o boticário decide que encontrará hospedagem na cidade do norte, para onde eles serão teletransportados. Enquanto os portais oferecem um modo conveniente de viagem, eles vêm em um DFPR íngreme. Consequentemente, eles são utilizados principalmente pela nobreza e funcionários do governo. Como camponeses frequentemente não têm os meios para acessá-los facilmente, o boticário sabe muito sobre os problemas para obter a permissão correta para usar o portal. Eles também sabem que as pessoas que trabalham lá muitas vezes não são muito amigáveis e estão mais interessadas em ganhar dinheiro, mesmo que isso signifique lidar com clientes difíceis e aceitar subornos. Parece que o apotecário realmente não confiam nesses trabalhadores, mas eles estão dispostos a usar seu desejo de dinheiro para se ajudarem. Quando chegarem ao portal Office, eles encontram um dos trabalhadores que parece ser muito crítico e está olhando para Ressuri com um olhar em seu rosto. Depois de alguns minutos sem dizer nada, o trabalhador diz que não vai ajudá-la porque ela pertence para uma espécie com orelhas compridas. O boticário não podia acreditar no que estava ouvindo e tentou argumentar com o operador, explicando que Ressuri era apenas um paciente que precisava de tratamento. Mas o operador permaneceu teimoso, insistindo que ele ainda podia dizer que ela era uma elfa, olhando para sua cor de pele, olhos e cabelo. No entanto,
Ele acrescentou que havia uma maneira de contornar isso: eles poderiam obter uma autorização especial de transporte de mercadorias, embora a um custo mais alto. Chocados e furiosos com a discriminação contra outras espécies que se tornaram comuns há cerca de 80 anos, o boticário sentiu uma onda de raiva, mas, acima de tudo, ele sabia que Ressuri precisava de seu tratamento e se recusava a deixar alguém ficar no caminho apenas por causa de sua raça. Ele nunca permitiria que ela fosse tratada como um objeto. Sua frustração tornou-se EV quando exigiu que o operador encontrasse uma maneira de contornar toda a papelada que o operador pudesse sentir o borda perigosa para a raiva do boticário. Então ele rapidamente cedeu e concordou em deixá-los passar pelo portal sem qualquer mais atraso. Com uma sensação de alívio, eles deixaram o escritório do portal, ambas as partes aliviadas por terem chegado a um acordo mútuo aceitável. O operador, em particular, sentiu uma onda de gratidão por ainda estar inteiro, pois tinha metade esperava que o boticário atacasse com raiva em um piscar de olhos que se encontravam em North Valley, uma cidade localizada mais ao norte. Ansiosos para encontrar um lugar para descansar, eles não perderam tempo em procurar hospedagem, afinal de contas. Frustração que eles suportaram. Eles sentiram que mereciam uma noite de paz e sossego. Eventualmente, eles conseguiram um quarto com cama de solteiro. Era um pouco apertado, mas seria suficiente para sua necessidade imediata de descanso. Apesar de sua exaustão, conseguiu desfrutar de uma boa refeição no lodge. No entanto, eles não ficaram acordados por muito tempo assim que se deitaram na cama. O cansaço de sua longa jornada e os efeitos das ondas mágicas do portal finalmente os alcançaram. Eles caíram em um sono profundo, encontrando consolo e a paz da noite. Quando o boticário acordou, a primeira coisa que ele viu foi que Ressuri se aconchegou a ele. Ele olhou atentamente para ela e a encontrou parecendo muito inocente nela. Apesar de qualquer surpresa inicial, ele não resistiu aos abraços dela e decidiu dormir um pouco mais, saboreando a paz e o sossego antes de enfrentar outro dia. Ao acordar novamente, uma sensação de confusão persistiu de um sonho estranho que ele tinha acabado de experimentar. No sonho em que viu Ressuri vestido de Noel Claus, e toda a cena pareciam surreais e desconcertantes, embora os detalhes do sonho permanecessem obscuros. Ele sabia de uma coisa com certeza: não era um sonho normal para ele. Depois de tomar café da manhã juntos no lodge, eles partiram para fazer fazendo compras antes de continuar sua jornada. O boticário não conseguia se livrar da sensação estranha de seu sonho anterior de que manhã R como resultado. Ele tentou manter uma distância respeitável de Ressuri, talvez riscando o sonhador episódio para ela simplesmente escorregando em seus próprios sonhos. Depois de seus abraços matinais enquanto embarcavam em sua jornada de North Valley em uma carruagem de veados, o boticário e o Ressuri ainda tinham meio-dia de viagem pela frente antes, chegando à casa de seu amigo aninhado nas montanhas com a estrada aberta se estendendo diante deles. Eles encontraram com outra oportunidade de conversar curiosamente e ponderar sobre a bondade recebida do boticário. Ressuri finalmente expressou sua pergunta. Ela se perguntou em voz alta por que ele era tão legal com ela, como ninguém tinha já a tratou com tanto cuidado e consideração antes. Mas ela nutria dúvidas sobre se ele iria mesmo revelar suas razões, considerando que ele até manteve seu nome em segredo dela. Apesar de sua natureza cautelosa, o boticário decidiu compartilhar um pouco de sua própria história de fundo com Ressuri. Revelou que ele também havia experimentado um ato de bondade que salvou vidas de alguém semelhante a ela. Abandonado quando bebê, ele enfrentou o destino sombrio da fome até que um demônio interveio, resgatando-o e concedendo-lhe uma chance de refletir sobre a vida neste momento crucial. Ele reconheceu que, se não fosse pelo ato benevolente daquela figura misteriosa, ele não seria vivo sentado ao lado dela naquela carruagem. Essa experiência profunda moldou sua visão de mundo, incutindo nele uma crença que todos merecem uma chance de serem salvos como ele foi. Foi esse sentimento que guiou suas ações em relação ao agressor quando ele a encontrou pela primeira vez em um estado vulnerável. Para o boticário, estendendo bondade e oferecer assistência não era apenas uma escolha, mas uma crença profundamente arraigada, nascida da gratidão por si mesmo. Salvação. Quando a carruagem de veados parou ao pé do cume, tornou-se evidente que sua jornada estava longe de ser com o resto do caminho, exigindo viagens a pé.
As duplas amarraram suas raquetes de neve e partiram a pé. No entanto, quando começaram sua subida, a condição de Boticário piorou, uma sensação febril tomou conta dele. Acompanhada de fadiga avassaladora, a tensão de a longa jornada estava finalmente alcançando-o e ele lutou para pressionar. A incerteza nublou sua mente enquanto tentava para identificar a causa de sua doença. Ele se perguntou se eram os efeitos persistentes do veneno da cobra ou talvez a mordida frio do ar da montanha, independentemente da causa. O agravamento do tempo só serviu para exacerbar sua condição como a neve começou a cair constantemente ao redor deles. Percebendo que continuar em tais condições só pioraria sua saúde, eles buscaram refúgio no abrigo de um afloramento rochoso, onde poderiam esperar a nevasca que se aproximava amontoados juntos para se aquecer. Eles só podiam esperar que a tempestade passasse rapidamente para que pudessem retomar sua jornada para a segurança. Como eles se amontoaram na pequena caverna que o Boticário não conseguia se livrar do sentimento de culpa por levá-los a tal situação, ele se desculpou com Ressuri por sua situação atual, mas para sua consternação, ela se culpou pensando que até mesmo a mudança no clima era de alguma forma culpa dela. Enquanto esperavam, a febre dos boticários não mostrava sinais de desacelerando e a nevasca lá fora só se intensificou. Tornou-se cada vez mais aparente que eles poderiam ter que passar a noite inteira em seu refúgio rochoso. Embora ele não estivesse entusiasmado em dormir no chão frio, a exaustão o alcançou e ele caiu em um sono agitado, talvez sonhando com calor, e o conforto na manhã seguinte trouxe uma pausa temporária da tempestade, mas a condição do Boticário só piorou. Ele lutou para progredir, sua febre o deixou fraco e desorientado para piorar as coisas. Sua visão começou a ficar embaçada, sinalizando um perigoso declínio em sua saúde. Percebendo a urgência de sua situação, o Boticário sabia que tinha que pedir ajuda. Apesar de seu estado enfraquecido, ele reuniu forças para enviar um sinal de resgate ao amigo. Mas como ele se sentiu escorregando ainda mais para a inconsciência, sua força diminuindo rapidamente. Parecia que sua sobrevivência dependia da chegada de ajuda e o tempo estava se esgotando. Enquanto Ressuri observava os boticários, a condição piorou. Sua preocupação se transformou em uma determinação de ajudá-lo por qualquer meio necessário. Lembrando-se do pingente que ele tinha dado a ela o ativou, esperando que a magia de sinalização lhes trouxesse a assistência de que precisavam tão desesperadamente. Sem outras opções, eles só podiam esperar e esperar por um milagre. Enquanto isso, a várias léguas de distância, no topo de Cliff, uma figura mascarada avistou o sinal emanado do pingente de Ressuri. Reconhecendo o pedido de socorro, eles não perderam tempo e entraram em ação, sabendo que alguém precisava urgentemente de sua ajuda. De volta ao conforto de uma cama quente, o Boticário saiu de seu estado inconsciente, momentaneamente confuso por ao observar o ambiente. Ele percebeu que suas dificuldades não haviam sido um sonho. Para sua surpresa e alívio, ele se viu na presença de seu velho amigo Adam, o demônio que uma vez salvou sua vida. Feliz pela intervenção oportuna de seu amigo, Boticário sentiu uma onda de alívio tomar conta dele. Apesar dos desafios que enfrentaram, agora estavam no cofre-mãos de um aliado de confiança. Enquanto o Boticário era informado sobre os eventos do dia anterior, incluindo seus resgatado pelo servo de Adam, ele não pôde deixar de sentir uma mistura de alívio e constrangimento, pelo qual Adam o repreendeu enviando um sinal fraco que não indicava corretamente sua localização. Ficou claro que, sem a intervenção do fantasma, seu destino poderia ter sido muito mais sombrio, possivelmente sucumbindo aos elementos hostis ou sendo vítima da neve leopardos. Embora tranquilizados de que Ressuri estava seguro, o Boticário se viu em o final da palestra de Adam. Ele foi admoestado por se esforçar demais em batalhas de monstros enquanto negligenciava seu treinamento de mana. Foi um lembrete gritante de suas responsabilidades e da necessidade de priorizar seu bem-estar. Apesar do alívio de seu resgate, o Boticário não conseguia se livrar da sensação de ser repreendido como uma criança. Ele esperava que seu tempo com Adam não seria preenchido com reprimendas constantes, temendo que Ressuri pudesse percebê-lo como nada mais do que alguém que está sempre sendo repreendido. Apesar dos métodos não convencionais e práticas éticas questionáveis de Adedan em sua busca por conhecimento médico,
O boticário nutria um carinho genuíno pelo ex-humano que virou demônio bons à busca. Incansável pela compreensão dos meandros do corpo, muitas vezes o levou a perseguir partes novas e conduzir eticamente experimentos mágicos médicos duvidosos. No entanto, sob seu ex-Eutricites, o boticário reconheceu que Adam não era inerentemente malévolo, tendo conhecido Adam por um período considerável. O boticário poderia atestar o fato de que a excentricidade de seu amigo resultava de uma curiosidade profunda, e não de qualquer intenção maliciosa, ao contrário de si mesmo. Adam possuía a experiência necessária para lidar com braços e pernas Ressuri, que foram a principal razão para embarcar em sua árdua e perigosa jornada. Apesar de suas diferenças de abordagem e perspectiva, o apóstolo valorizava a amizade de Adam e confiava em suas habilidades. Ele sabia que, com a ajuda de Adam, eles tinham uma chance melhor de alcançar seu objetivo e ajudar Ressuri a recuperar seus membros perdidos. Adam expressou alívio ao ver o boticário são e salvo, mas ele desperdiçou não há tempo em começar a trabalhar perguntando sobre o dinheiro. Entendendo os aspectos práticos de sua situação, o boticário apresentou as moedas brilhantes que trouxera, satisfazendo as preocupações de Adam sobre sua estabilidade financeira por enquanto, com as questões monetárias resolvidas. A curiosidade e a excitação de Adam como médico foram reacendidas, especialmente no momento de trabalhar com F-Bow após uma ausência prolongada. Ansioso para começar o tratamento, Adamska iniciou seu exame de Ressuri utilizando sua habilidade mágica inata conhecida como alma. Esse poder místico intrinsecamente ligado à sua alma foi aperfeiçoado por meio de um treinamento rigoroso, permitindo que Adam executasse detalhes e inspeções precisas da condição de Ressuri. Enquanto Ressuri desmaiava durante seu exame, uma onda de preocupação se lavou sobre todos os presentes. No entanto, eles deram um suspiro coletivo de alívio quando ela recuperou a consciência à hora do jantar. Reunido em torno da mesa de jantar, Adam compartilhou suas ideias com o boticário sobre a condição de Ressuri. Ele explicou que, embora os danos à pele e aos órgãos internos provavelmente cicatrizassem naturalmente com o tempo, seus membros e olhos representavam desafios significativos em relação a seus olhos. Adam revelou uma descoberta preocupante de alguém tinha deliberadamente obstruído a visão do Ressuri com mana em seu olho direito, indicando intenção maliciosa, e também seu esquerdo olho estava além do reparo, tornando-o irreparável. Mesmo com o substituto voltando sua atenção para seus membros, Adam descobriu um feitiço de corrosão que os infectou severamente, complicando ainda mais as coisas. Era evidente que alguém nutria más intenções em relação a Ressuri, impedindo intencionalmente sua recuperação. A cada passo da gravidade da situação pesava muito sobre eles enquanto lutavam com a percepção de que a jornada de Ressuri para recuperar sua saúde seria repleto de desafios e obstáculos com o adversário desconhecido trabalhando contra ela a cada passo. Enquanto avaliavam a condição de Ressuri, um vislumbre de esperança emergiu de seu elfo. Metabolismo estava retardando a deterioração de seus membros. No entanto, apesar deste pequeno positivo, o geral a perspectiva permanecia sombria. Seus ferimentos eram graves e a tarefa de curar seu membro parecia intransponível. O boticário não pôde deixar de lidar com sentimentos de culpa e insegurança. Ele questionou-se sua hesitação em amputar os membros de Ressuri colocaram em risco sua vida, e o peso dessa possibilidade pesava em sua consciência. Ele sabia que ele teve que fazer tudo ao seu alcance para salvá-la, mesmo que isso significasse tomar decisões difíceis e dolorosas. Adam adotara um tom sério e expôs tudo diante deles. Deixando os membros de Ressuri sem tratamento pode ser fatal, e a única opção viável que restava era a amputação. Apesar da gravidade da situação que eles haviam planejado meticulosamente, a cirurgia deixou apenas uma tarefa assustadora: informar Ressuri da amputação iminente.